Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Voltamos aqui para continuar a nossa leitura da palavra, hoje lendo livro de Juízes, capítulo 4. E aí, lendo este capítulo aqui para compartilhar com os irmãos, nós vamos aproveitar, me ocorreu o seguinte, vamos aproveitar para falar um pouquinho em empoderamento feminino. É um tema que está muito presente na atualidade, né? Empoderamento feminino. E nós vamos aproveitar este capítulo para falar disso. Então, Juízes capítulo 4. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra que diz: Depois da morte de Eude, que foi o último o penúltimo personagem, o penúltimo juiz aí do capítulo 3, porque no versículo 31 do capítulo 3 trouxe Sangar, mas passou apenas um breve resumo da vida e do ministério do Sangar aí como juiz. Então, o que ficou em evidência foi o Eude, que teve uma história um pouco mais detalhada. Então, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. É o vai e vem do povo de Israel no seu relacionamento com Deus. Deus levanta um juiz, liberta o povo peca, Deus castiga, manda o inimigo que domina o povo se arrepende, clama ao Senhor, o Senhor levanta outro juiz, liberta o povo e o livro dos juízes transcorre assim. Esse vai e vem do povo de Deus, né? Um povo que não tem perseverança. Versículo 2: Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Agora o povo desobediente fica sob o domínio de Jabim. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor. Olha o povo aqui agora sob o domínio do rei Jabim, né? O povo clama ao Senhor. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então estavam sob o domínio do Jabim durante 20 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Agora eles clamam ao Senhor. Verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Agora, Deus levanta Débora, mulher de Lapidote, que ela é descrita como uma profetisa. Para os inimigos do povo de Deus e até para, provavelmente, alguns israelitas, dada a cultura da época em que a mulher não tinha o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo valor que tem hoje, as mulheres naquela época eram praticamente uma propriedade do homem. Levantar-se uma mulher como profetisa e como juíza e libertadora era para os inimigos, e aí, como eu disse, até para alguns do povo de Deus, provavelmente, era dizer: olha a situação a que Israel chegou, ser liderado por uma mulher. Alguém diria assim. Mas o outro lado é que a palavra de Deus coloca a mulher na sua verdadeira posição. E apesar da liderança ser entregue principalmente ao homem, mas quando uma mulher teme a Deus e na ausência de um homem que tenha o temor de Deus, uma mulher pode exercer um papel, vamos dizer assim, excepcional
E foi o caso de Débora aqui. Eu gosto muito, eu até anotei a referência aqui, de Provérbios capítulo 1, versículo 30, mediante isso que eu estou falando. Vamos ler rapidinho e aí a gente volta aqui para Juízes novamente. Provérbios capítulo 31 é o último capítulo do livro de Provérbios e o versículo 30, ele diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. O segredo está no temor do Senhor. Como aqui em Israel, nesse momento, parece que não tinha nenhum homem que realmente temesse ao Senhor, tivesse muito comprometido com Deus, eu creio que haviam pessoas piedosas e tementes a Deus, homens e mulheres. Porque a história nos mostra que Deus sempre teve um povo seu, mas não, vamos dizer assim, não com a grandeza de compromisso que Débora tinha. Então ela foi a escolhida como líder, porque Deus é autônomo e ele usa a quem ele quiser, ele é soberano na sua vontade e ele usa quem ele quiser. E ele aí então resolveu usar Débora. Olha o que é dito. Versículo 5, ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então o povo de Israel reconheceu em Débora uma autoridade, vamos dizer assim, jurídica e espiritual, porque as pessoas iam levar questões para que ela resolvesse. E aí podia envolver, entendemos que podia envolver questões entre conflitos entre pessoas, bem como questões espirituais individuais. Então isso é maravilhoso quando alguém temente ao Senhor é reconhecido como alguém escolhido por Deus para liderar, vamos dizer assim, o povo de Deus. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Uma coisa que vale a pena destacar é que cada juiz que Deus ia levantando aqui para liderar o povo de Deus era de uma tribo, ia variando de tribo em tribo de Israel. Aqui o Baraque, filho de Abinoão, ele é da tribo de Naftali. A Débora só diz que ela era profetisa, mulher de Lapidote, que liderava Israel naquela época, e que ela se sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Provavelmente Débora era efraimita, né? E o Baraque aqui era da tribo de Naftali. Ele fará que Sísera, Deus dizendo para mandando dizer por meio de Débora para o Baraque. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Deus está dizendo, junta os homens aí, 10.000 homens, vá a tal lugar, reúna esses homens lá. Deus ia providenciar que o exército do Jabim, liderado por Sísera, atacasse o exército de Israel, liderado por Baraque, e Deus garante no final, Deus os entregará nas mãos do povo de Israel. Deus entregaria o inimigo nas mãos do povo de Israel. Olha a continuidade, versículo 8. E provavelmente Baraque, naquele momento, apesar de Débora ser a juíza, Baraque provavelmente era um homem de destaque, apesar de a Bíblia não mencionar isso, mas provavelmente ele não foi escolhido em vão aí para a missão de libertar o povo de Israel. Verso 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Isso é maravilhoso.
Tem dois aspectos, isso tem dois aspectos aqui. O Baraque não sentia a confiança necessária para liderar aquela batalha, o povo de Israel naquela batalha. Por outro lado, ele reconhecia em Débora essa mulher que representava a presença de Deus. Porque na lei de Moisés havia sido dito que quando o povo de Israel fosse guerrear contra o inimigo, os sacerdotes iam levando a arca como símbolo da presença de Deus à frente do seu povo. Então, o Baraque chamar a Débora para ir com ele era como dizer assim: você é a representante de Deus entre nós. Era uma garantia da vitória que Deus havia prometido. Veja a grandeza desta mulher. E com isso, quando eu falei que falaríamos em empoderamento feminino, há um movimento feminista no mundo que começou, é conhecido na história, liderado ou iniciado pela Simone Beauvoir, esqueci a pronúncia do nome dela, aquela francesa lá, feminista, mãe do movimento feminista moderno, que era uma mulher sem princípios cristãos, não temia Deus e depravada. A mulher cristã não tem que seguir estas coisas. E o movimento feminista no mundo tem mostrado que ele, em vez de colocar a mulher numa elevada posição para a qual Deus a criou, ele degenera a mulher, deprava a mulher. Em geral, as mulheres feministas têm sido mulheres que têm desonrado a mulher no seu autêntico papel de maternidade, de apoiadora do homem, de parceira do homem, da conquista da família, né? Lamentavelmente. Então, quem dá verdadeiro empoderamento feminino é Deus, que usa mulheres piedosas e tementes ao Senhor, como usou Débora. Respondeu Débora para o Baraque ao convite dele: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Olha aí. Já que você não está querendo assumir a liderança masculina, que é o papel que Deus lhe deu, Baraque, tá bom, eu vou com você. E aí Deus vai entregar o Sísera na mão de uma mulher, mostrando de novo que o homem não assumiu o seu papel. Então Deus usa quem ele quiser e ele resolveu usar Débora e agora vai usar mais outra mulher para cumprir os seus propósitos de vencer e derrotar o inimigo. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Então, o sogro de Moisés, que era midianita, a sua descendência veio com Moisés para Canaã e se tornou parte do povo de Deus. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim ao rio Quizon. Levantou o exército aí para enfrentar o povo de Israel. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. A menção aqui diversas vezes ao fato de que o exército de Sísera tinha 900 carros de guerra para dizer que era um exército muito mais, vamos dizer assim, tecnologicamente preparado do que o exército de Israel. Carros de guerra, entenda-se aqui como carruagens, carroças de guerra. Ninguém, espero que ninguém confunda isso aqui com carros modernos, nada a ver. Eram carroças de metal puxadas por cavalo. Mas era tecnologia de ponta da época que eles tinham para as batalhas, né? E soldados bem treinados para utilizar estas carruagens.
com essas carroças. Verso 16, Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até a Rosete a Goiê. Interessante que o que os carros de guerra serviu foi para o exército do Císara fugir. Todo o exército de Císara caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Císara, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber. Foi mencionado o queneu Eber lá por causa desse episódio que iria acontecer aqui, que é o descendente da família do sogro de Moisés, que se tornou parte do povo de Israel. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Então ele parece que formou uma família muito bem representativa. E aí diz que havia uma paz aí entre o Jabim e a família do Eber, e o Císara, na fuga, se encontrou com a Jael, né, esposa do Eber, e pediu abrigo lá na tenda dela. Jael saiu ao encontro de Císara e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Ela fingiu que iria protegê-lo dos inimigos, dos soldados israelitas que estavam perseguindo Císara. Verso 19, estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Então ela deu lá um leite para ele, provavelmente um leite de cabra. E Císara disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Como ela terminou sendo incorporada pelo povo de Israel, quando algum soldado israelita chegasse e perguntasse, se ela dissesse que não, ele facilmente iria acreditar, porque não iria acreditar que uma pessoa do povo de Israel iria esconder o inimigo, né? Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda. Olha a coragem da Jael. Aqui tem duas mulheres, esse capítulo empodera a mulher mesmo, que tem duas mulheres corajosas. A Débora, que vai com o líder para a liderança do exército na guerra, e a Jael, que mata o comandante do exército, o general do exército inimigo. 21 de novo. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. O Císara, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu com uma estaca fincada na cabeça. Baraque passou à procura de Císara e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. Então ela chama o Baraque aí, que era o líder do exército, o general do exército de Israel nesse momento, e vai mostrar como é que o Císara estava. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císara morto com a estaca atravessada nas têmporas. Que visão horrível. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então, o povo de Deus vence um inimigo por meio de Deus usando duas mulheres. Baraque teve um papel importante aqui, mas foi um papel meio que secundário, vamos dizer assim. O destaque é para duas mulheres, vamos dizer assim, usando a linguagem moderna, mulheres empoderadas, para mostrar que quem realmente dá empoderamento feminino não é esse movimento feminista depravado que está por aí, não. É Deus, é a sua palavra, é a fé cristã que dá à mulher a sua verdadeira posição e que mostra que Deus usa quem Ele quer, inclusive as mulheres. Na ausência de um homem piedoso e temente a Deus, uma mulher piedosa e temente a Deus se torna um instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Portanto, parabéns a todas as minhas irmãs piedosas e tementes ao Senhor.
que Deus tem usado para abençoar a partir das suas próprias famílias a igreja do Senhor Jesus e o reino de Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus? Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Como alguém disse, se você gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Mas compartilhe, com isso você ajuda a alcançar mais pessoas. E comenta aí no vídeo o que você achou desta leitura. Tá bom? Se ela foi edificante para você ou se você discorda de alguma coisa que foi dito. Deixa nos comentários, ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma, tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal e gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever no nosso canal. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, por acordar com saúde neste novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novas realizações, novos aprendizados. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo e da sua família. Ó Deus, tudo bondade do Senhor para conosco. Obrigado pela nova semana de trabalho que começa hoje. Ó Deus, e pela bênção com que o Senhor tem abençoado o seu povo no trabalho de cada um, fazendo prosperar. E o nosso pedido é: continua dando sabedoria ao seu povo para administrar bem os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, para que o seu povo viva em prosperidade, em abundância no seu reino. Abre portas para quem está desempregado, dê soluções financeiras para quem está endividado, em nome de Jesus. Ó Deus, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. Obrigado a Deus por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos compartilhar estes momentos no início de cada dia, alimentando nosso espírito com a sua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, que a sua bênção hoje, eu quero orar especialmente pelas minhas irmãs, mulheres piedosas, tementes ao Senhor, que têm sido instrumento do Senhor para abençoar as suas famílias, para constituírem famílias cristãs piedosas, para educar filhos, para formar pessoas, ó Deus, de compromisso com o Senhor, ó Deus. Nossas irmãs que às vezes têm jornada dupla, trabalham fora e também em casa, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas, ó Deus, sobre os seus lares, sobre as suas famílias, sobre os seus cônjuges, sobre os seus descendentes, ó Deus maravilhoso. E aí nós rogamos que o Senhor esteja dando saúde a cada uma das nossas irmãs, restaurando a saúde de quem está enferma, preservando a saúde de quem está saudável. Ó Deus maravilhoso, e assim que essas bênçãos se estendam sobre a sua descendência, sobre a sua prole, sobre os seus cônjuges, sobre a sua casa, meu Pai, fazendo prosperar o trabalho de cada uma das minhas irmãs, que elas tenham muita sabedoria para educar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, que elas cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que elas sejam mulheres de orações, intercessoras pela sua família, pela sua igreja, ó Deus, que elas sejam instrumentos de bênção para o seu reino, ó Deus. Muito obrigado pelas organizações missionárias, MCM, nas igrejas, que abençoam muito as suas igrejas. Louvado seja o seu santo nome. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Essa é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode experimentar nessa existência. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos desse dia, para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado por
poder compartilhar as primeiras horas desse dia com os irmãos. E amanhã, se Deus quiser, por volta das 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos os meus irmãos.